a nossa aula, ok? Bem, então sejam todos bem-vindos e vamos para a nossa aula. Pessoal, deixa eu tirar bem aqui essa notificação aqui. Bem, a nossa aula hoje, pessoal, ela vai tratar de grandezas vetoriais, tá certo? Até o nosso conteúdo de lançamento vertical, o que a gente vinha estudando eram grandezas escalares, né? Na verdade, a gente vinha estudando grandezas vetoriais. No entanto, a gente não vinha trabalhando com vetores. Como a gente trabalhava com movimento sempre em linha reta, então, as nossas grandezas, a gente tratava elas sempre apenas com o módulo dela, né? Apenas com a intensidade, né? A direção e o sentido, a gente apenas escrevia, mas a gente não representava elas através de vetores. Então, o que a gente começa a trabalhar agora são com grandezas vetoriais, né? Nesse momento agora, a gente vai estar indicando direção, sentido, representando elas através de vetores, que foi o conteúdo da semana passada. Só recapitulando, o que é um vetor? Vetor é simplesmente um segmento de reta orientado, né? E a orientação dele me dá a direção e o sentido, e o comprimento dele, né, vai me dar o módulo, a intensidade desse vetor. Quais são as grandezas vetoriais que a gente já estudou desde o início do ano? A gente já estudou o deslocamento, né? Deslocamento é uma grandeza vetorial, porque para ficar bem definido eu tenho que determinar uma direção e um sentido para ele. Nós estudamos também a rapidez com que a rapidez com que a gente muda de posição, que é a nossa velocidade. Velocidade também é uma grandeza vetorial. E a gente estudou também que quando essa velocidade varia em função do tempo, eu vou ter uma taxa. E essa taxa de variação da velocidade a gente chama de aceleração. Então, a aceleração também é uma grandeza vetorial, porque eu vou ter que indicar uma direção e um sentido. O que vai mudar bruscamente para nós, né, vai ser a aceleração, porque a gente estudou lá no movimento retilíneo que a aceleração ela tem sempre a mesma direção do vetor velocidade. A única coisa que vai diferenciar é o sentido, né? Por exemplo, quando a gente tinha velocidade e aceleração no mesmo sentido, né? Ou seja, com o mesmo sinal, a gente tinha um movimento acelerado. Quando a gente tem velocidade em um sentido e direção no outro, ou seja, sinais contrários, a gente tem um movimento retardado. Como exemplo, eu vou lhe dar o lançamento vertical. Quando um objeto está subindo, a velocidade aponta para cima e a aceleração para baixo. Então, eu vou ter um movimento retardado, tanto que a intensidade da velocidade, né, o módulo dela, diminui até que no topo da trajetória ela zera. Já durante a queda, velocidade aponta para baixo, porque o móvel está descendo, e a aceleração também aponta para baixo, tanto que nesse tipo de movimento, eu vou ter um movimento acelerado. Tudo bem? Então, a gente determina que grandezas vetoriais são as grandezas para as quais, além do valor numérico e da unidade de medida a elas atribuíveis, é necessário especificar direção e sentido se quisermos considerá-las apropriadamente. Tudo bem? Pessoal, a gente começa falando de deslocamento vetorial, tá certo? Deixa eu ver aqui. Só eu tentar aqui consertar aqui esse meu mouse, que já está dando boró. Ok. Bem. Ok, vamos lá. No meu deslocamento vetorial, pessoal, a gente tem essa figura que eu capturei lá do livro de vocês, onde eu tenho aqui o trajeto de um rio, tá certo? E esse rio ele vai fazendo curvas. Bem, ao longo desse rio,
foi destacado essa região. Nessa região, eu tenho um ponto A, tá certo? E eu tenho um ponto B. Eu tenho dois caminhos possíveis ao longo desse percurso. De A para B, tem-se uma rodovia, tá certo? Tem-se uma rodovia que vai por terra, é claro. E eu tenho também um caminho percorrendo o leito do rio. Como é que eu calculo esse vetor deslocamento, né? Como é que eu calculo esse vetor deslocamento? Pessoal, se eu for trabalhar com vetores, né? Se eu vou trabalhar com vetores, vamos lembrar que vetor deslocamento não significa distância, tá certo? A distância AB, é claro que a distância menor entre o ponto A e B vai ser ao longo do meu vetor deslocamento D, ok? Agora, quando eu vou falar em deslocamento vetorial, tá certo? Se eu for por A, ou se eu for ao longo do rio, ou se eu for em linha reta, quando eu vou calcular o meu deslocamento vetorial total, o caminho vai ser o mesmo. A soma vetorial vai ser a mesma. Qual é a menor distância? A menor distância é em linha reta. Mas, se eu for somar os vetores ao longo desse rio, né, o meu deslocamento vetorial vai dar o mesmo resultado, porque isso aqui vai ser a minha soma vetorial de todos os vetores que eu conseguir descrever aqui. Por exemplo, eu vou tentar aqui fazer uma imagem parecida com aquela. Imagina que eu tenho aqui o meu ponto A, imagina que eu tenho lá o meu ponto B, imagina agora aqui que eu tenho o meu vetor deslocamento, que sai de A e vai até B. Vou tentar fazer aqui, esse meu vetor ficou assim meio torto, mas não tem nada não. Esse aqui é o meu vetor deslocamento. O que eu vou tentar desenhar agora aqui vai ser essa curva do rio. Não vai ficar idêntica, né? Mas a gente vai tentar aqui. Bem, então, seria mais ou menos isso aí. Bem, se a gente perceber, pessoal, se eu for traçando pontos aqui ao longo, eu vou ter vetores. Então, por exemplo, se eu colocar um ponto nesse ponto aqui, eu vou ter esse meu vetor deslocamento, que eu vou chamar aqui de D1, ok? D1. Se eu pegar outro ponto aqui, um ponto B, né? Um outro ponto, melhor dizendo, eu vou ter aqui um vetor deslocamento D2. Só que você vai perceber que esse meu vetor deslocamento D2, ele seria aqui a soma vetorial de outros vetores ao longo. Eu vou colocar mais pontos aqui. Ih, apaguei. Deixa eu tentar desenhar aqui a curva de novo. Bem, vamos lá. Vou tentar aqui colocar a curva aqui de novo. Bem, então aí eu tenho o meu vetor D1. Se eu colocar outro ponto aqui, eu vou ter aqui o meu vetor D2. Se eu colocar outro ponto lá, eu vou ter o meu vetor D3. Aqui eu vou ter o meu vetor D4. E lá eu vou ter o meu último vetor, que vai ser o vetor D5. Se eu pego e somo todos esses vetores, D1 mais D2 mais D3 mais D4 mais D5, vai dar esse mesmo vetor, por incrível que pareça. Por qual motivo? Né? Porque esses vetores, você vai perceber que eles têm direções diferentes. Se eles têm direções diferentes, ora eles vão ser, ora eu vou somar eles, ora eu vou subtrair. Resumindo, no final, a soma de todos esses deslocamentos dará o meu vetor D. Ok? Tudo bem? Então, quem vai ser o meu vetor deslocamento D? O meu vetor deslocamento D vai ser um vetor que vai ter origem na saída, tá certo? Na posição de saída, e vai ter
terminação, né? A extremidade final dele vai ser lá na chegada, tá certo? Sendo que o comprimento desse meu vetor, ou seja, a intensidade desse meu vetor deslocamento, vai ser a soma de todos os vetores deslocamentos ao longo, nesse caso aqui do exemplo que a gente está citando, da trajetória ao longo do leito do rio. Ok? Tudo bem? Só recapitulando, vetor deslocamento não é distância. Vetor deslocamento é o quanto a minha posição final muda em relação à inicial. Ok? Não é o quanto eu andei. É claro que se eu for medir o quanto eu andei aqui, a distância percorrida ao longo do leito, não vai dar esse D. Vai dar o comprimento dessa trajetória, que é totalmente diferente. Tudo bem? Posso passar, não é? Ok. Então, vamos lá. Vamos falar de velocidade vetorial. Pessoal, mais uma figura que eu coloquei ao longo, que eu peguei lá do livro de vocês. Essa figura retrata aqui uma fotografia, né, de um determinado instante de um jogo de futebol feminino. A gente percebe que aqui eu tenho uma bola, e aí aqui a figura determina que essa bola, está indicando que essa bola viaja com uma velocidade de 70 km por hora. Esse dado ele fica bem definido? Ele não fica bem definido pelo seguinte caso. Será que essa bola está vindo em direção ao gol? Será que essa bola tocou na trave e está voltando? Será que essa bola está sendo cruzada em frente à área? Então, você vê que, apesar de existir a informação de que a bola ela viaja com uma velocidade de 70 km por hora, a gente não sabe, qual é a sequência desse lance. Por qual motivo? Porque a gente não tem a direção e o sentido da velocidade da bola. Então, a gente não tem como dizer para onde a bola vai. Não tem como a gente afirmar que a bola vai para uma determinada posição, para um determinado local. O que é que acontece quando eu indico? Veja, na segunda figura, agora eu estou indicando aqui, olha, que a bola ela aponta, eu tenho uma setinha e aí a gente percebe que essa bola ela está sendo cruzada em frente à área. Então, a gente vê que essa bola ela está viajando nessa direção. Ok? O que é que eu quero que vocês entendam com relação à velocidade vetorial? A velocidade vetorial, ela vai ter que sempre, a gente vai ter que sempre determinar a direção e o sentido para ela. No nosso caso, a gente vai utilizar o vetor. Lá, quando a gente estava trabalhando com grandezas escalares, a gente indicava direção e sentido escrevendo, direção horizontal, sentido para a esquerda, sentido para a direita. Bem, essa minha velocidade, pessoal, nós teremos dois tipos de velocidade vetorial. Nós teremos a velocidade vetorial média, tá certo? Vamos novamente pegar aquele mesmo exemplo, eu tenho aqui novamente a figura do livro, e agora para cada deslocamento vetorial, D1, D2, D3, D4, D5, esse deslocamento ele ocorre num determinado intervalo de tempo. Para cada deslocamento vetorial, eu tenho que ter gasto um determinado intervalo de tempo. Então, a gente aprendeu lá em grandeza escalar, com grandezas escalares, a gente aprendeu que quando eu tinha o deslocamento escalar em função do tempo, eu tinha uma velocidade escalar média. A nossa velocidade vetorial média vai ser a mesma coisa. A nossa velocidade vetorial média vai ser a mesma coisa. Vai ser o deslocamento vetorial dividido pelo intervalo de tempo. Então, novamente, se eu tenho aqui um determinado deslocamento, eu vou fazer aqui a mesma curva do rio. Olha, agora ficou até mais bonito.
Ficou agora até mais bonito aqui, ok? Bem, vamos lá. Imagina agora que eu tenho aqui o meu vetor. Imagina que eu vou sair agora aqui de A e eu vou chegar nesse ponto. Então, eu vou ter aqui o meu vetor deslocamento D1. Esse meu vetor deslocamento D1, pessoal, a gente vai perceber que eu demorei um determinado tempo para percorrer esse meu vetor deslocamento D1. Então, isso significa que se eu demorei um determinado tempo para percorrer o meu vetor deslocamento D1, significa que ao longo desse trajeto, como eu mudei de posição, eu devo ter desenvolvido também uma velocidade vetorial. Deixa eu colocar aqui o vetorzinho. Vocês percebem que agora, como a gente está trabalhando com grandeza vetorial, a gente vai ter, pessoal, que está utilizando sempre o símbolo de vetor em cima dessa grandeza vetorial, ok? Então, aqui eu vou ter o meu deslocamento, então aqui eu vou ter o meu vetor velocidade V1. Imagina agora que eu percorri, eu saí daqui, imagina agora que eu saí dali e fui para cá. Então, aqui eu vou ter o meu vetor deslocamento D2. Se eu mudei de posição, eu desenvolvi também, né, uma velocidade. Então, eu vou ter aqui também o meu vetor velocidade V2. Bem, vou colocar mais um ponto. Eu vou ter aqui o meu vetor deslocamento D3. Se eu mudei, D ao cubo fica difícil, D3. Então, eu vou ter um vetor velocidade, já que eu me desloquei, eu vou ter aqui um vetor velocidade V3. Eu vou fechar, para chegar lá em B, eu vou fechar mais um vetor, ok? Então, eu tenho aqui B, que é a minha posição de chegada. Eu vou ter aqui novamente um vetor deslocamento D4, e aí eu vou ter um vetor velocidade V4 também. Bem, pessoal, como é que eu calculo o meu vetor deslocamento total? O meu vetor deslocamento total, ele vai ser dado por a soma vetorial de todos esses vetores. Então, o meu vetor deslocamento total, ele é a soma vetorial, né, de D1 mais D2 mais D3 mais D4. Vamos lembrar o seguinte, soma vetorial, eu vou ter que levar em consideração a direção e o sentido entre esses vetores, ok? Então, vai ter o ângulo entre eles e tudo mais. Quem vai ser a minha velocidade média, pessoal? A minha velocidade média, eu não preciso estar somando todos esses vetores velocidades. Se eu somar, professor, dá certo? Dá, mas você não vai precisar somar todos esses vetores velocidade. Você não vai precisar encontrar todos esses vetores velocidade. Para você calcular o vetor velocidade média ao longo do trajeto, você vai precisar apenas pegar esse vetor deslocamento e dividir pelo tempo total. Ou seja, eu saí de barquinho de A, percorri todo esse trajeto, né? E cheguei em B. Eu vou pegar e vou identificar todos esses vetores de deslocamento, né? Se eu não tiver esse vetor de deslocamento aqui, se eu tiver esse vetor de deslocamento, o que eu vou fazer é simplesmente pegar ele e dividir pelo tempo que eu demorei para percorrer todo esse trajeto. Aí eu vou ter a minha velocidade vetorial média. Detalhe, o que é que você tem que ter da velocidade vetorial média, pessoal? A direção e o sentido. Deixa eu baixar isso aqui para eu poder escrever aqui essa observação. Tá certo? A gente pode colocar aqui, olha. O vetor
velocidade vetorial média terá mesma direção e sentido do vetor deslocamento. Ok? A letra é feia, mas anotem aí. O vetor velocidade vetorial média terá mesma direção e sentido do vetor deslocamento. O vetor velocidade vetorial média, lembrando que vetor velocidade vetorial média é esse cidadão aqui, ó. Ele terá sempre mesma direção e sentido do vetor deslocamento. Ok? Então, nesse meu caso aqui do exemplo, pessoal, para onde estaria aqui o nosso vetor velocidade vetorial média? Ele estaria aqui, ó, na mesma, ele apontaria aqui, ó, na mesma direção e sentido do meu vetor deslocamento. Ok? A figurinha ficou meio bagunçada, mas ele vai aparecer, sai mosca, ele vai aparecer aqui. Ele vai apontar na mesma direção e sentido do vetor deslocamento. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal, com relação a isso aqui? De forma bem resumida, meu vetor deslocamento vai ser a soma de todos os vetores de deslocamento ao longo do rio, soma vetorial. Minha velocidade vetorial média vai ser esse meu vetor deslocamento dividido pelo tempo, ok? A direção e o sentido do meu vetor velocidade vetorial média vai ter sempre, a direção e o sentido dele vai ser a mesma do vetor deslocamento. Tudo bem? Se alguém tiver com alguma dúvida, tá certo? Abre o microfone e pergunta, ok? Posso passar para a velocidade vetorial instantânea? Ok. Então, vamos lá. Ninguém tem pergunta? Pessoal, velocidade vetorial instantânea. A gente já havia visto, né? A gente já havia visto lá em grandezas escalares, que a velocidade, lá na cinemática, né, escalar, que a velocidade instantânea, ela é ΔS, opa, mas ΔS fica difícil, ΔS sobre ΔT, quando esse ΔT, ele tende a zero, né? Quando esse ΔT, ele tende a zero. Então, isso significa dizer que a velocidade instantânea é a velocidade do móvel num instante muito pequeno. Ou seja, vai ser a velocidade em cada instante do móvel. Deixa eu permitir que eu iria. Então, vai ser a velocidade do móvel em cada instante. A minha velocidade vetorial instantânea, ela vai praticamente ser a mesma coisa, tá certo? Vai mudar coisinha pouca. Então, veja aqui, olha, velocidade vetorial instantânea indica a tendência do movimento de um móvel em determinado instante quando a velocidade escalar não é nula. Ou seja, o vetor velocidade instantânea, ele vai indicar a tendência do movimento, ok? Em determinado instante, quando a velocidade escalar não é nula. Ou seja, quando o módulo, né, a intensidade da velocidade desse corpo, ela não é zero. Como é que eu caracterizo essa minha velocidade vetorial? A direção ela é tangente à trajetória no ponto onde está posicionado o móvel. Opa, vamos ter que atentar para isso aqui. O que é que significa esse termo tangente à trajetória? Vamos voltar um pouco lá para a matemática
E eu vou explicar para vocês o que seria uma reta tangente. Pessoal, uma reta tangente... Deixa eu desenhar bem aqui uma circunferência aqui para vocês. Olha, tenho aqui uma circunferência, ok? E eu vou desenhar aqui para vocês uma reta tangente a esse ponto. Eu tenho aqui um ponto A e eu quero desenhar uma reta tangente. A reta tangente, pessoal, ela é uma reta que passa em apenas um ponto da circunferência. No nosso caso, essa reta aqui, vamos imaginar que isso seja uma reta, essa reta S, ela não é tangente. Por quê? Porque ela cruza a circunferência nesse ponto e nesse ponto. Então, ela não é tangente. Então, para eu descrever uma reta tangente aqui, essa reta tangente, ela deveria passar na circunferência apenas nesse ponto. Então, essa reta pontilhada que eu vou chamar de R, isso aqui é uma reta tangente. Ok? No caso do movimento retilíneo, a minha velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Por quê? Porque a minha velocidade ela tem sempre a mesma direção da trajetória. Então, ela vai estar sempre em cima. O meu vetor velocidade vai estar sempre em cima da trajetória. Ok? Então, uma reta tangente, quando eu estou me referindo a curvas, vai ser uma reta que vai tocar em apenas um ponto dessa circunferência ou dessa curva. Tudo bem até aí? Alguém ficou com alguma dúvida com relação ao que seria uma trajetória tangente? Então, para onde é que vai apontar o meu vetor velocidade instantânea? Imagina que nesse ponto A, imagine que aí seja uma bicicleta que esteja viajando ao longo dessa circunferência. Isso seja uma pista circular e eu tenho uma bicicleta nesse ponto A. Para onde é que vai apontar o vetor velocidade naquele instante? O vetor velocidade, nesse instante, ele vai apontar, vamos dizer que o sentido do movimento seja esse, não é? Isso aqui seja o sentido do movimento. Então, o meu vetor velocidade ele vai apontar naquela direção e sentido. É sempre tangente à trajetória no ponto onde está posicionado o móvel. Então, se nesse meu ponto A eu tenho uma bicicleta que descreve esse movimento circular, né, na direção, no sentido horário, então o meu vetor velocidade ele vai apontar naquela direção. Se o movimento fosse contrário, ele iria apontar nessa direção, mas sempre nesse sentido, mas sempre na direção tangente à trajetória naquele ponto. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a essa tangente? A esse termo tangente? Não? Posso seguir? Bem, qual é o sentido? O sentido vai ser o sentido do movimento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a minha bicicleta está viajando no sentido horário, o vetor vai apontar na direção no sentido horário. Se o sentido é anti-horário, ele vai apontar também no sentido anti-horário. Então, com relação ao sentido, é o mesmo sentido do movimento. Qual é a intensidade, pessoal? A intensidade, atenção. A intensidade do meu vetor velocidade instantânea vai ser o mesmo da velocidade escalar instantânea. Então, se nesse momento essa bicicleta ela se move nesse movimento circular a uma velocidade escalar, né, de 3 metros por segundo, a intensidade do meu vetor vetorial 3 metros por segundo. Tudo bem? Pessoal, isso aqui é um esporte. Isso aqui é um esporte olímpico que se chama arremesso de martelo, onde o competidor ele vai ter aqui uma esfera maciça, pesada, né? Ela tem uma boa massa, né? Veja, aqui diz que para a competição feminina
a massa daquela bola é de 4 kg e para as competições masculinas 7,26 kg é a massa dessa bola. Qual é o intuito? Você vai girar para poder ganhar velocidade e num determinado momento você vai soltar esse cabo. Quando você solta esse cabo, é claro que essa esfera ela vai viajar e aí a força gravitacional faz com que ela caia numa determinada distância lá. O que eu quero aqui que vocês entendam é o seguinte: em qualquer ponto da trajetória, a velocidade ela vai ser sempre tangente à trajetória. Então, no momento que esse arremessador, no momento que esse competidor solta o cabo, essa esfera ela começa a viajar em linha reta. Ela começa a viajar em linha reta. Qual vai ser a direção? Sempre tangente à trajetória. Então, eu vou desenhar isso aqui em 2 dimensões e vamos imaginar novamente que isso aqui seja a trajetória. Então, imagine que o competidor ele está aqui no meio, tá certo? Então, imagine que o competidor está aqui no centro e o meu martelo ele está viajando. Imagina que, num determinado instante, imagine que isso aqui seja o meu competidor e num determinado instante o martelo ele esteja aqui, né? O martelo que eu falo é a esfera. Então, qual é o vetor velocidade? Para onde é que aponta o vetor velocidade nesse instante? Nesse instante, o meu vetor velocidade ele vai apontar na direção que vai ser tangente à trajetória. Então, vou desenhar aqui uma reta tangente, tentar aqui ser tangente. Então, a direção é essa, ou para lá ou para cá. Vamos determinar o sentido do movimento. Vamos dizer aqui que o sentido do movimento é esse. Então, o movimento aqui, ele vai ser um sentido anti-horário. Deixa eu ver aqui quem está querendo entrar. Ana Caroline. Bem, como a gente está determinando aqui que o sentido é anti-horário, o que nós vamos fazer aqui é que nós temos aqui é que esse meu vetor velocidade ele vai apontar para lá. Então, isso aqui vai ser o meu vetor velocidade vetorial instantâneo. Se ele solta, nesse momento aqui, se ele solta ou se esse cabo se rompe, alguma coisa do tipo, a trajetória descrita pelo martelo, né? A trajetória descrita pelo martelo vai ser essa daqui, olha. Ele começa a viajar em linha reta até que ele vai atingir o chão lá num determinado momento. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Com relação à nossa atividade, pessoal, vocês perceberam lá que a nossa atividade ela tem 9 questões, ela é uma atividade longa, entre aspas, porque ela é praticamente toda teórica e ela quer, o nosso autor lá, no caso Ito, ele quer que a gente foque apenas em aprender a representar essa direção e esse sentido. Então, tem uma questão lá que fala de uma bicicleta, que essa bicicleta tem uma porca, que essa porca vai se soltar, e aí ele quer que você indique qual é o vetor que caracteriza o vetor velocidade, parece, ou é deslocamento da porca depois que ela é solta. Então, ela vai seguir uma trajetória retilínea, ok? Ficou alguma dúvida, pessoal, com relação a essa velocidade? Ficou alguma dúvida? Ninguém? Posso seguir? Tem algum comentário aqui? Não tem nada de comentário. Ninguém quer fazer pergunta? Então, vamos lá. Então, meu vetor velocidade instantânea, perceba o seguinte, meu vetor velocidade média, ele tem a mesma direção e sentido do vetor deslocamento. O meu vetor velocidade instantânea vai ser sempre tangente à trajetória. Se a trajetória for curvilínea, não é? Se tiver uma curva,
A direção é a direção da reta tangente à trajetória. O que é uma reta tangente? É uma reta que toca a trajetória em apenas um ponto. Nesse caso, vai ser aquele ponto onde o meu vetor, melhor dizendo, onde o meu objeto vai estar. Bem, como ninguém tem nenhuma pergunta, vamos passar para aceleração. Pessoal, do nosso conteúdo, o que vai aparecer, que vai aparentar ser mais complicado para vocês, vai ser o vetor aceleração. O nosso vetor aceleração, né, ele vai, a gente vai ter que sempre trabalhar com duas componentes. O que é a minha aceleração vetorial? Minha aceleração vetorial, a gente tem dois tipos de aceleração vetorial. A gente vai ter a aceleração vetorial média, que vai ser a taxa de variação. Vai ser a taxa de variação da velocidade vetorial em um intervalo de tempo. Vai ser a taxa de variação da velocidade vetorial em um intervalo de tempo. Nós teremos também a aceleração vetorial instantânea, que é a aceleração vetorial, só que quando esse intervalo de tempo ele é muito pequeno, ele tende a zero. Então, vai ser a aceleração vetorial em cada instante. Tá certo? Vai ser a aceleração vetorial em cada instante. Detalhe, essa minha aceleração vetorial, seja ela média ou seja ela instantânea, tá certo? A gente vai trabalhar sempre com duas componentes, tá certo? Uma componente vai fazer a intensidade e o sentido da velocidade mudar, e a outra aceleração vai fazer apenas com que a direção do vetor velocidade mude. Repetindo, uma componente dessa minha aceleração vetorial vai fazer com que a intensidade e ou o sentido mude, e a outra componente vai fazer com que a direção do meu vetor velocidade mude. Bem, eu tenho aqui essa figurinha, pessoal. Tenho aqui essa figurinha, tá certo? Eu vou tentar fazer aqui novamente. Tentar representar ela aqui novamente. Imagina que eu tenho aqui novamente aqui a curva. Ok. Imagina agora, eu vou tratar aqui apenas 2 pontos, tá bom? Para a gente agilizar. Imagina que nesse determinado ponto, que eu vou chamar aqui de ponto A, né? Para onde é que vai apontar? Imagina que o movimento seja, né? O movimento vai ser, aqui eu tenho, imagina que o movimento vai se dar entre esses pontos. Isso aqui é o meu vetor de deslocamento total. Então, vai ser ao longo dessa curva. Imagina que nesse meu ponto A aqui ficou parecendo um delta. Imagina aqui que nesse meu ponto A, esse meu vetor velocidade, ele vai ser o que mesmo? Meu vetor velocidade, vocês lembram? Meu vetor velocidade, ele vai ser tangente. Então, a minha reta tangente é essa daqui, ó. Como o movimento vai ser subindo, né? Como o meu movimento vai ser subindo, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. Eu vou ter aqui o meu vetor velocidade, que eu vou chamar aqui de V1, ele vai apontar naquela direção e sentido. Eu vou colocar agora lá um vetor, melhor dizendo, um ponto B, e aí lá eu vou ter um vetor velocidade tangente novamente. Então, está aqui a direçãozinha tangente, certo? E aí aqui eu vou ter um vetor velocidade V2. Se eu pegar esses dois vetores, pessoal, como eles têm direções opostas,
né? Melhor dizendo, como eles têm direções diferentes, né? Se mudou a direção, se mudou a intensidade ou se mudou o sentido, qualquer uma dessas três coisas, se o vetor velocidade mudar a posição, mudar o sentido ou mudar a intensidade, já existiu uma aceleração, tá certo? Repito, se mudar a direção do vetor velocidade, se mudar a intensidade e se mudar o sentido, né? Qualquer uma dessas três coisas, qualquer uma dessas três características do vetor velocidade, já houve aceleração. Então, nesse caso aqui, você vai perceber que a direção do vetor velocidade já está mudando. Veja, eu já tenho direções diferentes. Se eu já tenho direções diferentes, eu sei que já vai existir aí uma aceleração. Bem, como é que eu calculo esse vetor, essa variação, ΔV, nesses dois casos? Faltou eu colocar o vetorzinho lá em cima. Meu ΔV, pessoal, eu vou ter que fazer o seguinte. Se a gente perceber, meu ΔV, quem é ΔV? ΔV, em escalar, é V2 menos V1, escalarmente. Meu ΔV, vetorialmente, vai ser isso aqui. Como é que eu resolvo isso aqui? Lembra, quando eu vou fazer subtração de vetores, eu estou somando um menos o oposto do outro. Então, isso aqui significa o seguinte, ΔV seria V2 mais menos V1. Ou seja, eu vou somar V2 com o oposto de V1. Eu vou somar o V2 com o oposto de V1. Qual é o vetor oposto a V1? Seria um vetor V1 apontando, esse meu V1 ele iria apontar para cá. Isso aqui é menos V1. Eu vou simplesmente inverter o sentido. Então, eu vou pegar bem aqui de lado, eu vou tirar esses dois vetores daqui e vou colocar eles aqui, ó. Meu V2, ele estaria, melhor dizendo, meu V2, isso, meu V2, ele estaria para cá, né? Ele aponta para cá. Isso aqui é meu V2. Quem é o meu? Eu vou somar. Então, ou eu coloco a origem aqui, do meu menos V1, ou coloco a origem dele lá em cima. Se eu vou colocar a origem dele lá em cima, veja, eu vou ter que somar com menos V1. Então, eu vou ter que somar com esse vetor. Esse vetor, ele aponta voltando aqui, ó. Mais ou menos aqui, né? Na verdade, ele está até inclinado mais para baixo. Então, isso aqui é menos V1. Quem vai ser meu ΔV? Meu ΔV vai ser isso aqui. Deixa eu até botar aqui uma corzinha diferente aqui. Meu ΔV vai ser um vetor que sai da origem de V2 e chega na extremidade final de menos V1. Isso aqui é meu ΔV. Se meu ΔV aponta nessa direção, pessoal, de onde foi que saiu isso aqui? Se meu ΔV aponta nessa direção, se eu tenho uma variação de velocidade, eu vou ter que ter o que mesmo? Uma aceleração. Então, meu vetor aceleração, ele vai apontar na mesma direção e sentido do meu vetor velocidade. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma velocidade, é uma aceleração vetorial. Tudo bem? Então, pessoal, independentemente da intensidade do vetor velocidade variar ou não, se a direção e ou o sentido variar, eu vou ter uma aceleração. Tudo bem até aí? Ok. Pessoal, essa minha aceleração, a gente aprendeu lá em vetores que qualquer vetor pode ser decomposto. Qualquer vetor pode ser decomposto. Essa nossa aceleração, ela terá duas componentes. Eu posso seguir?
Posso, pessoal, seguir? Ninguém tem nenhuma pergunta? Não, né? Ok. Bem, pessoal, a primeira componente da aceleração que a gente vai estudar é a aceleração tangencial. Tangencial vem de tangente. Tangente, tangente à trajetória. Então, a direção da aceleração tangencial, ela vai ser sempre tangente à trajetória. Mas lembra, a aceleração, ela mede a taxa de variação da velocidade, lá na grandeza escalar. Quando eu estou trabalhando com vetores, esse meu vetor ele pode mudar em direção, intensidade e sentido. No caso da nossa aceleração tangencial, ele vai fazer variar a intensidade e ou o sentido do vetor velocidade. Então, se eu tenho um movimento circular uniformemente variado, veja, movimento circular uniformemente variado. Se ele é uniformemente variado, significa que a velocidade, não é a velocidade instantânea, a velocidade escalar dele, né, a velocidade escalar dele está aumentando. Se a velocidade escalar dele, o que é isso? É a intensidade. Se a intensidade do vetor velocidade está aumentando, então eu tenho uma aceleração tangencial diferente de zero. Se o vetor velocidade está diminuindo, né, então eu vou ter também uma aceleração tangencial diferente de zero. Se a intensidade, se o sentido do movimento num determinado instante mudar, então eu tenho também uma aceleração tangencial. Quando eu tenho um movimento circular uniforme, né, ou seja, o móvel está viajando com velocidade constante. Por exemplo, o ventilador de vocês, o ventilador, né? Se eu considerar um ponto na hélice do ventilador, esse ponto ele vai descrever um movimento circular. Depois que eu ligo o ventilador, depois de um determinado instante, ele começa a girar praticamente com velocidade constante. A velocidade vai ser constante. Então, se eu considerar um ponto naquela hélice, aquela velocidade escalar dela vai ser constante. Então, naquele determinado momento, como o móvel vai descrever um movimento circular uniforme, ou seja, a velocidade dele não aumenta e nem diminui, eu vou ter uma aceleração tangencial zero. Aceleração tangencial zero. Bem, quando ele está desligado, que eu ligo, ele começa a aumentar a velocidade dele. Então, nesse momento, eu tenho uma aceleração tangencial que aponta no mesmo sentido do movimento. Quando eu desligo ele, ele começa a parar. Então, esse ponto lá da hélice, ele começa a viajar com uma velocidade menor. Nesse momento, eu tenho um movimento retardado. E a aceleração tangencial vai ser contrária ao movimento. Então, vamos ver aqui. Veja, o sentido, o mesmo de V, quando o movimento é acelerado, ou o oposto a V, quando o movimento é retardado. Qual é o módulo? O módulo é igual ao da aceleração escalar. Opa! Então, por exemplo, numa questão que trabalha com movimento circular e ele lhe dá aceleração escalar, que é essa aceleração? Essa aceleração escalar, vamos imaginar o seguinte. Um móvel descreve um movimento uniformemente acelerado com aceleração escalar 3 metros por segundo ao quadrado. Então, nosso vetor aceleração tangencial, que eu vou representar por AT, vai ser aqueles mesmos 3 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é um exemplo. Ok? Tudo bem? Beleza. Olha aqui 2 exemplos. Observe, se a aceleração tangencial é igual a zero, a velocidade escalar é constante. Se a aceleração tangencial é igual a zero, a velocidade escalar é constante. É o caso da hélice quando o ventilador ele atinge a velocidade, né, que ele tem que atingir para aquele ponto que você colocou, né?
e a partir dali ela começa a girar com velocidade constante. Então, a aceleração tangencial vai ser nula, independentemente do formato que tem a trajetória. Essa aceleração tangencial, pessoal, ela também vai existir em um movimento retilíneo. Por quê? Porque a aceleração tangencial ela é sempre tangente à trajetória. Se a trajetória é retilínea, qual é a reta tangente? É uma reta que tem a mesma direção da trajetória. Ok? Então, a aceleração tangencial também vai existir no movimento retilíneo, porque ela tem o mesmo módulo da aceleração escalar. Tudo bem? Bem, então eu tenho aqui, olha, esse exemplozinho. Para um movimento acelerado, a aceleração tangencial é tangente à trajetória e vai ter a mesma direção, vai ter o mesmo sentido da velocidade. Para um movimento retardado, veja, velocidade para a direita, aceleração tangencial contrária. Isso aqui vai fazer com que esse vetor velocidade diminua a sua intensidade. E num determinado momento ele pode até inverter o sentido. Tudo bem? Ficou alguma dúvida com relação à aceleração tangencial? Pessoal, se em alguma questão lhe pedirem para calcular a aceleração tangencial, é simplesmente calcular a aceleração escalar, igual a gente já havia aprendido, ΔV sobre ΔT. Certo? ΔV sobre ΔT. Calculou a aceleração escalar, você encontrou a aceleração tangencial. Não existe uma equação específica só para a aceleração tangencial. Você calcula ela calculando a aceleração escalar. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Direção sempre tangencial e sentido mesmo de V para movimento acelerado, contrário ao de V para movimento retardado. Bem, a segunda componente, pessoal, é a aceleração centrípeta. E atenção, a direção dela, direção dessa aceleração, ela vai ser sempre perpendicular ao vetor velocidade. Ou seja, ela vai apontar sempre para o centro da trajetória. Por quê? Porque o vetor velocidade ele é tangente à trajetória. O vetor velocidade ele é tangente à trajetória. Então, uma reta perpendicular tangente a uma trajetória passa sempre no centro da circunferência. Tudo bem? Então, ele vai apontar sempre para o centro da circunferência. Por exemplo, a Lua ela descreve um movimento que a gente, para estudos, aqui no ensino médio, a gente considera uma trajetória circular. Então, se você imaginar a Lua descrevendo uma trajetória circular no entorno da Terra, a aceleração centrípeta que atua na Lua aponta sempre para o centro da Terra. Em qualquer ponto que ela esteja, a Lua, a aceleração centrípeta que atua nela vai apontar sempre para o centro da Terra. Bem, o que é que essa aceleração centrípeta ela faz? A função dela é simplesmente alterar exclusivamente a direção do vetor velocidade. Tá certo? Então, imagina que eu tenho aqui, olha, essa figura, e aí aqui eu tenho um corpo que, num determinado instante, ele está descrevendo uma trajetória curvilínea. Se eu completar essa trajetória curvilínea, eu consigo completar aqui uma circunferência. Então, a aceleração centrípeta, veja, aqui seria o centro da circunferência, que tem raio R, e a minha aceleração centrípeta ela vai apontar para o centro da circunferência. Eu tenho aqui o meu vetor velocidade. O que é que vai acontecer? Depois de um determinado instante, esse meu objeto ele vai estar aqui. Ou seja, o vetor velocidade, o que foi que aconteceu com ele? Ele já mudou. Ele já vai apontar, olha, para cá. Ele já vai apontar para cá. O que foi que mudou no meu vetor velocidade? Foi o sentido? Não, o sentido continua sentido horário. O que foi que mudou? A direção.
Então, a minha aceleração centrípeta, ela vai fazer sempre a direção do meu movimento variar. Qual é o tipo de movimento que não vai existir aceleração centrípeta? O tipo de movimento que não vai existir aceleração centrípeta é o movimento retilíneo, ok? Nesse tipo de movimento, a minha aceleração centrípeta ela vai ser nula. Então, você pode até colocar aí, olha, que no movimento retilíneo, a aceleração centrípeta é nula. O que é que isso significa? Vetor aceleração centrípeta igual a zero. Ok? Então, no movimento retilíneo, a aceleração centrípeta é nula. Existe aceleração tangencial. Se o movimento for acelerado ou retardado, sim. Se o movimento for uniforme, o movimento retilíneo uniforme, eu não tenho aceleração. Então, eu nem vou ter aceleração tangencial, nem vou ter aceleração centrípeta. Tudo bem, pessoal? Bem, como é que a gente consegue calcular essa aceleração centrípeta? Pessoal, essa aceleração centrípeta, no livro de vocês tem a dedução. Eu não vou fazer a dedução para vocês, porque senão vai estourar o nosso tempo aqui e eu ainda quero resolver atividades com vocês. Mas a aceleração centrípeta, lá pela dedução do livro da gente, tá certo? A aceleração centrípeta, ela vai ser dada por v ao quadrado sobre o raio da trajetória. Onde, né? Quem é v? Onde v é a velocidade escalar e r é o raio da trajetória. Ok? Então, a minha equaçãozinha que determina a aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre o raio, onde v é a velocidade escalar, r é o raio da trajetória. Tá certo? Bem, vamos supor que eu tenha aí eu pego uma lata, ok? Imagina que eu pego uma lata, um peso qualquer, amarro num cordão e fico girando ele, tá certo? Imagine que eu consiga manter essa velocidade constante. Então, se eu mantiver a velocidade constante, a velocidade escalar constante da lata, né, a velocidade escalar, não a velocidade vetorial, porque a velocidade vetorial vai estar mudando o quê? A direção. Então, a única aceleração que vai atuar na lata vai ser a aceleração centrípeta. Ela vai apontar sempre na direção que aponta o cordão, sempre para a minha mão, que é o centro da circunferência. Como eu consigo calcular a aceleração centrípeta? Eu vou medir o raio da trajetória, que vai ter, se a minha mão estiver parada num local, né? Se eu estiver girando a minha mão, mas ela estiver parada, né? Parada que eu digo que ela não mudar de posição, então ela vai estar no centro da circunferência. Então a distância entre a lata e a minha mão, que vai coincidir com o comprimento do cordão, vai ser o raio da trajetória. Então, se eu pegar a velocidade com que a lata está girando, a velocidade escalar, elevar ao quadrado e dividir pelo raio, eu vou encontrar a aceleração centrípeta. Ok? Então, a aceleração centrípeta vai ter direção, mesma direção do vetor, melhor dizendo, vai ter direção perpendicular ao vetor velocidade, e o sentido vai ser sempre orientado para o centro, para o centro da curva.
né, para o centro da curvatura da trajetória, ok? Na posição do objeto em movimento. Bem, pessoal, se eu tenho dois vetores de aceleração, como é que eu consigo calcular a aceleração resultante? Se eu tenho dois vetores de aceleração, como é que eu consigo calcular o vetor aceleração resultante? Bem, o meu vetor aceleração resultante, pessoal, vai ficar da seguinte forma. Veja, a aceleração vetorial resultante é a soma vetorial das acelerações tangencial e centrípeta. Então, eu tenho que o meu vetor aceleração é a soma vetorial da aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Então, imagina que eu tenho aqui, olha, uma curva onde eu tenho essa minha partícula descrevendo essa trajetória curvilínea. O sentido do movimento é esse, tá certo? O movimento é esse. Então, o que eu vou ter aqui é uma aceleração tangencial, que vai apontar naquela direção. Isso aqui para um movimento acelerado. Eu vou ter aqui minha aceleração centrípeta, apontando aqui para onde seria o raio da trajetória. Então, imagina que aqui fosse o raio, então, o centro. Então, eu teria aqui uma aceleração centrípeta apontando aqui para o centro da trajetória. Bem, deixa eu baixar isso aqui, para não atrapalhar a gente. Como é que eu calculo essa minha aceleração resultante? Essa minha aceleração resultante, eu vou desenhar essa minha aceleração resultante aqui, ó. Isso aqui é o meu vetor aceleração. Vou desenhar ele aqui maior. Isso aqui é o meu vetor aceleração resultante. O meu vetor aceleração tangencial, eu vou colocar ele para cá. Então, isso aqui vai ser o meu vetor aceleração tangencial. Isso aqui é o meu vetor aceleração resultante. E aqui embaixo eu vou ter o meu vetor aceleração centrípeta. Pronto. Lembrando que esse meu vetor, o que eu fiz com essa figurinha foi simplesmente pegar ela, ó, e girar. Tudo bem? Pessoal, o que a gente percebe aqui é que isso aqui é um ângulo de 90 graus. O ângulo formado entre o vetor aceleração centrípeta e o vetor aceleração tangencial, ele é um ângulo de 90 graus. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar esse meu vetor aceleração tangencial e duplicar ele aqui desse lado. Então, aqui eu formei um triângulo retângulo, onde a minha aceleração, deixa eu colocar aqui a aceleração tangencial, onde a minha aceleração resultante vai ser simplesmente a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Como é que eu calculo a hipotenusa do meu triângulo retângulo? Então, eu vou ter aqui, pessoal, que o vetor aceleração resultante, né? Eu vou até colocar aqui o módulo do meu vetor aceleração resultante ao quadrado, vai ser igual ao módulo do meu vetor aceleração centrípeta ao quadrado, mais o módulo do meu vetor aceleração tangencial ao quadrado. Tirando dentro do módulo, a gente pode dizer que o meu vetor aceleração resultante vai ser igual a raiz de aceleração centrípeta ao quadrado, né, o módulo da aceleração centrípeta ao quadrado, vezes o módulo da aceleração tangencial ao quadrado. Então, é assim que a gente calcula a nossa aceleração resultante. Tudo bem? Ficou alguma dúvida com relação a essa equação? Como é que a gente consegue calcular o módulo da aceleração resultante? Qual é a direção e o sentido da aceleração resultante? A aceleração resultante ela vai apontar sempre entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta no sentido do movimento. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Caso queiram, abram o microfone. Não? Todo mundo entendeu como foi que eu saí daqui para chegar aqui?
Tudo bem. Então, vamos lá. Continuando, né? Pessoal, deixa eu ver aqui. Certo. Então, vamos para os casos particulares. Os casos particulares. Vamos lá, pessoal. Casos particulares para a gente finalizar. Bem, como devemos interpretar a aceleração vetorial nos casos em que apenas uma das componentes estão atuando? Isso aqui é o que o autor quer que a gente trabalhe, né? O nosso autor, ele coloca esses casos particulares. Quando a trajetória for retilínea, então, quando a trajetória for retilínea, vamos lembrar o seguinte, existem duas situações para a trajetória retilínea. Para o caso do movimento retilíneo uniforme, ou seja, MU, né, movimento uniforme, eu não vou ter aceleração. Então, se eu não tenho aceleração, né, se eu não tenho aceleração, a minha aceleração resultante vai ser nula. Então, o movimento retilíneo uniforme não tem aceleração. Se, que é esse meu primeiro caso aqui, ó, tá certo? Que é esse meu primeiro caso. Movimento retilíneo uniforme, a aceleração resultante vai ser nula, a aceleração tangencial é nula, a aceleração centrípeta é nula e a velocidade do móvel ela vai ser constante. Tudo bem? Se o móvel estiver em repouso, a velocidade é zero. Ok? O móvel é zero. Qual é a segunda situação para movimento retilíneo que a gente estudou? Deixa eu ver aqui se está tendo comentário. Ah, tem pergunta aqui do caso da hipotenusa, Maria Luísa. Tá baixo, Maria Luísa? Vamos lá, deixa eu ver bem aqui. Maria Luísa, tu quer saber o caso da hipotenusa, é? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Melhorou aí para vocês? Tá muito baixo? Ok. Então, vamos lá. Maria Luísa, eu vou repetir aqui o caso aqui da hipotenusa, tá bom? O que foi que tu não entendeu da hipotenusa? Para começar, abre o teu microfone aí. Deixa eu voltar lá. Ok, aqui. Maria Luísa, abre o microfone. Tu entendeu daqui para cá? Daqui para cá o que eu fiz foi simplesmente rodar a figura. Tá bom? Simplesmente rodei a figura. Eu peguei essa figura e girei ela para cima. Maria Luísa, para tu abrir o microfone, tu clica na tela, tá bom? E aí vão aparecer 3 ícones. Não clica no telefone vermelho não, senão tu desliga. Aí vai ter o ícone do microfone e da câmera. Tu clica no microfone. Conseguiu, Maria Luísa? Que negócio de vergonha, mulher. Bora, liga aí esse microfone, mulher. Vamos lá. Tu entendeu que aqui eu só girei o microfone, olha. Só girei a figura. Entendeu? Não? Bora, mulher, ligeiro. Bora que eu não sei o que é calado que é não. Bora, 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 bora. Olha, eu só girei. Esse lado aqui, pessoal, é esse aqui em cima que eu não desenhei, ó. Esse lado aqui é esse aqui. Ok?
você tem que perceber que esse lado ele tem o mesmo tamanho do vetor aceleração tangencial, que isso aqui é um retângulo. E esse lado tem o mesmo desse aqui. Então, se esse lado tem o mesmo tamanho desse, significa dizer que isso aqui tem o mesmo comprimento do vetor aceleração tangencial. Então, essa parte aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo. Onde a minha hipotenusa é o vetor aceleração resultante. A minha hipotenusa é o vetor aceleração resultante. Como é que eu calculo a hipotenusa de um triângulo retângulo? Eu aplico Pitágoras. Então, isso aqui em cima é Pitágoras. A única coisa que a gente fez aqui foi escrever em forma de vetores. Mas, olha, quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? Aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Então, como é que fica isso aqui? A única coisa que eu vou ter que fazer é tirar. Como é que eu elimino esse quadrado aqui? Eu tiro a raiz dos dois lados. Então, vai ficar que o módulo da aceleração tangencial vai ser igual à raiz do módulo, melhor dizendo, a raiz do quadrado dos módulos da aceleração centrípeta. Opa, bem que tem um erro, olha, pessoal. De onde foi que eu tirei esse vezes aqui? Olha, fez bem eu voltar aqui. Aqui é mais. De onde foi que eu tirei esse vezes? Mais a aceleração tangencial. Ok? Consertem aí. Então, vai ser quadrado da aceleração centrípeta mais o quadrado da aceleração tangencial. Tu entendeu, Maria Luísa, agora, já que tu não abriu o microfone? Ok. Então, vamos continuar os casos particulares. Então, pessoal, os casos particulares, para movimento retilíneo uniforme, V vai ser constante, a velocidade vetorial vai ser constante, e eu não tenho aceleração. O segundo caso, para uma trajetória retilínea, é o meu vetor velocidade variar de forma constante. No caso, é o movimento retilíneo uniformemente variado. Como é em linha reta, pessoal, eu não tenho aceleração centrípeta. Como é em linha reta, não faz curva, eu não tenho aceleração centrípeta. Quando você pega aquela equação da aceleração centrípeta, né? Quando você pega aquela equaçãozinha da aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre o raio, para o caso de uma reta, esse raio aqui ele vai tender ao infinito. Então, quando eu vou dividir uma coisa pelo infinito, qualquer divisão pelo infinito dá zero. Vai dar um número que tende a zero. Então, eu não tenho aceleração centrípeta. A gente considera que a aceleração centrípeta no movimento retilíneo uniformemente variado, ela vai ser nula. Qual vai ser a aceleração tangencial, pessoal? A aceleração tangencial, ela tem o mesmo módulo da aceleração escalar. Então, se é, por exemplo, um móvel que viaja com aceleração escalar de 1 metro por segundo ao quadrado. Quem é a aceleração tangencial? 1 metro por segundo ao quadrado. Tá certo? Quem vai ser a aceleração resultante? A aceleração resultante vai ser a própria aceleração tangencial, que vai ter valor constante. Isso para um movimento acelerado, isso para um movimento retardado. Ok? Tudo bem? Então, a minha aceleração resultante vai ser a própria aceleração tangencial. Naquela equaçãozinha lá da aceleração resultante, olha, isso aqui vai ser nulo e isso aqui vai sobrar só isso aqui, né? Vai sobrar só a aceleração tangencial. Então, veja como é que fica. Aceleração resultante vai ser igual a raiz. Isso aqui é zero, né? Então, a aceleração centrípeta é zero, então vai ser simplesmente a aceleração tangencial ao quadrado. Eu corto esse quadrado com a raiz e sobra que a aceleração resultante
é a própria aceleração tangencial. Ok? Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração resultante é a própria aceleração tangencial e a aceleração centrípeta ela vai ser zero. Posso passar para a trajetória curvilínea? Tá. Para a trajetória curvilínea, pessoal, o que a gente vai ter é o seguinte, né? Para a trajetória curvilínea, nós teremos dois casos novamente. Nós teremos o caso do movimento circular uniforme, e nós teremos o movimento circular uniformemente variado. Movimento circular uniformemente variado. Vamos lembrar o seguinte, no movimento circular uniforme, a velocidade escalar ela não varia. Ou seja, a intensidade e o sentido do vetor velocidade, ele não muda, só vai mudar a direção. Se a intensidade e o sentido não muda, a minha aceleração tangencial vai ser nula. Porque lembra, a aceleração tangencial faz variar a intensidade da velocidade ou o sentido. Então, se nem a intensidade nem o sentido vão variar, a minha aceleração tangencial é nula. E esse meu movimento, ele permanece aqui com velocidade constante, né? Velocidade escalar. Então, qual vai ser a minha única aceleração? Como o meu movimento é circular, eu vou ter sempre a aceleração tangencial, a aceleração centrípeta, apontando sempre para o centro da circunferência. Então, tem que a minha aceleração resultante, ela vai ser a minha própria aceleração centrípeta. A minha aceleração resultante vai ser a própria aceleração centrípeta. Ok? Nesse meu caso, a minha aceleração minha aceleração resultante vai ser calculada da mesma forma que eu calculo a aceleração centrípeta. Ok? A minha aceleração centrípeta a minha aceleração resultante vai ser calculada da mesma forma que eu calculo a aceleração centrípeta. Detalhe, o vetor aceleração centrípeta, ele vai variar. Por que ele varia? Porque a direção dele está mudando constantemente. Porém, a intensidade deles não vai mudar, vai ser sempre a mesma, porque esse meu vetor velocidade não muda. Ok? O vetor velocidade não, a velocidade escalar não muda. Então, a intensidade da aceleração centrípeta não vai mudar, só vai mudar apenas a direção. Quando o movimento é circular e uniformemente variado, aí, meu amigo, aí eu vou ter as duas componentes. Eu vou ter tanto a componente que vai fazer variar a intensidade do vetor aceleração ou o sentido, como eu vou ter também a componente que vai fazer variar a direção do vetor velocidade. Então, a minha aceleração resultante vai ser dada por aquela equaçãozinha que a gente colocou lá, aplicando o Pitágoras. Então, a minha aceleração resultante vai ser dado pela soma vetorial da aceleração tangencial e da aceleração centrípeta. Vamos lá, pessoal. Últimas perguntas para a gente passar para o exercício. Quem tiver perguntas, abre o microfone. Tá certo? Alguém? Ninguém? 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Morreu. Então, vamos lá. Ninguém quer fazer perguntas? Pessoal, eu preparei aqui 4 exercícios, se eu não estou enganado, tá certo? Só esse aqui que não tem cálculo, os outros eu vou trabalhar cálculos, porque o nosso exercício lá da nossa atividade, ele só tem, parece que uma questão de cálculo, ou 2, se eu não estou enganado. Apesar de serem 9 questões, como eu já falei para vocês,
são todas teóricas, onde o autor quer que a gente identifique basicamente a direção e o sentido dos vetores. Pessoal, o exercício 1 ele traz o seguinte: uma partícula realiza um movimento circular no sentido anti-horário, como mostra a figurinha aqui, olha. Represente a velocidade vetorial, a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial e a aceleração resultante no instante em que a partícula passa pelo ponto P, aquele ponto lá, indicado nos casos em que, letra A, o movimento é uniforme. Beleza. Então, ele quer que a gente identifique nesse ponto P o vetor aceleração vetorial, né? O vetor velocidade vetorial, melhor dizendo, aceleração centrípeta, aceleração tangencial e aceleração resultante no instante em que uma partícula passa nele. Bem, vamos desenhar ele aqui, né? Vou desenhar aqui minha partícula, isso aqui para a minha letra A. Eu vou fazer aqui uma partícula um pouco grande, né? Uma trajetória um pouco grande para a gente conseguir. Então, está aqui o meu ponto P, a gente conseguir desenhar. E aí, o centro da trajetória vai estar mais ou menos aqui, né? Pronto. Ficou meio torta aqui a figura, mas vamos lá. Pessoal, se o sentido do movimento é esse, lembra, a gente está resolvendo aqui a letra A. Primeiro vetor que ele pede é o vetor velocidade. Então, lembra, se o movimento é anti-horário, o vetor velocidade, ele vai ter que direção. A direção, pessoal, eu vou até desenhar logo aqui. Vamos lembrar o seguinte, as direções, elas serão sempre, ele vai ser sempre aqui, ó, tangencial. Então, deixa eu desenhar aqui uma reta tangencial. Está aí a minha reta tangente. Ok? Minha reta tangente. A direção do vetor velocidade vai ser essa daí. Agora eu pergunto, qual é o sentido? O sentido não é anti-horário? Então, essa minha velocidade ela tem que apontar para lá. Então, o meu vetor velocidade vai apontar para cá. Isso aí é o meu vetor velocidade. Ok? Isso é o meu vetor velocidade. Vamos lá. Quem é o meu vetor aceleração centrípeta? Ele quer o meu vetor aceleração centrípeta. O meu vetor aceleração centrípeta vai ser sempre perpendicular ao vetor velocidade e apontando sempre para o centro da circunferência. Vamos colocar aqui o meu vetor aceleração centrípeta de azul. Então, eu vou ter aqui o meu vetor aceleração centrípeta apontando para cá. Bem, qual é o segundo que ele quer? Ele quer o terceiro vetor que ele quer. Ele quer o vetor, olha, aceleração tangencial. Opa! Vetor aceleração tangencial significa dizer que a velocidade escalar, ela vai ser, melhor dizendo, movimento uniforme, a velocidade escalar, pessoal, ela vai ser constante. Se a velocidade escalar constante, ou seja, a intensidade e o sentido desse vetor velocidade não vão variar. Então, isso significa dizer que o meu vetor aceleração tangencial, ele é nulo. Velocidade constante, velocidade escalar constante, meu vetor aceleração tangencial é nulo. Então, eu não vou ter vetor aceleração tangencial nesse caso. Então, isso significa dizer que a aceleração resultante vai ser a própria aceleração centrípeta. A aceleração resultante vai ser a própria aceleração centrípeta. Nesse caso, o meu vetor aceleração resultante,
vai apontar aqui no mesmo na mesma direção e sentido do vetor aceleração centrípeta, ou seja, é o mesmo vetor, ok? Aceleração resultante e aceleração centrípeta é o mesmo vetor. Ficou alguma dúvida com relação a essa letra A, pessoal? O movimento é uniforme, né? O movimento circular uniforme. Então, a velocidade escalar, né? A intensidade da velocidade, ela é constante, ela não vai variar. Sendo assim, a minha aceleração tangencial vai ser zero, porque não haverá variação na intensidade e nem no sentido. Como a aceleração tangencial é zero, o meu vetor aceleração resultante vai ser o próprio vetor aceleração centrípeta. Então, a minha figurinha vai ficar dessa forma. Você pode, se quiser, pode até apagar esse restante dessa reta tangente aqui. Ok? Posso passar para a letra B? Alguma dúvida? Não, né? Pois vamos para a letra B. A letra B, pessoal, eu vou fazer aqui, ele quer que o meu movimento seja uniformemente variado e retardado. Então, se ele vai ser uniformemente variado, essa minha aceleração tangencial agora não vai ser mais zero. Se essa minha velocidade escalar não vai ser mais constante. Ela, na verdade, como é retardado, ela vai diminuir. Se ela vai diminuir, esse meu vetor aceleração tangencial ele tem que ser contrário ao meu vetor velocidade. Tudo bem? Então, a única coisa que vai surgir agora de diferente na letra B é que vai surgir uma aceleração tangencial contrária ao vetor velocidade. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, novamente, eu vou simplesmente copiar essa figura. Vou trazer ela para cá, ok? E a outra eu não sei onde foi que foi parar. Não faço a mínima ideia. Deixa eu voltar aqui. Não vou copiar, não. Bem, vou ter que fazer do zero mesmo. Não deu para copiar aqui, não. Bem, vamos lá. Então, desenhando novamente. A minha partícula. Ok, o meu ponto P lá em cima, o centro aqui da circunferência, o raio aqui da trajetória. Vamos lá. Meu vetor velocidade. Deixa eu colocar bem aqui a reta tangente, né? Tem que colocar aqui a reta tangente no ponto P, tangente aqui no ponto P. Pronto. Pessoal, toda vez vocês desenham logo essa reta tangente ao ponto que a gente vai trabalhar, que fica melhor. Novamente, né? O sentido do movimento é esse. Então, o meu vetor velocidade vai ter direção tangencial e o sentido vai ser para cá. Lembrando, pessoal, que se o sentido fosse no sentido anti-horário, perdão, horário, né? Então, o vetor velocidade apontaria para cá, ok? Bem, a primeira aceleração que ele pede é a aceleração centrípeta, vai ser igual na letra A, minha aceleração centrípeta, ela vai apontar para cá, ó. Isso aqui é a minha aceleração centrípeta. Ela vai apontar para cá. Para onde vai apontar agora a minha aceleração tangencial? Eu vou colocar aqui minha aceleração tangencial. Vou botar esse bicho aqui, eu não sei nem se vai dar para vocês verem. Bem, pessoal, a minha aceleração tangencial, veja, o movimento ele é retardado.
Então, a minha aceleração tangencial tem que fazer a intensidade desse vetor velocidade diminuir. Então, ele tem que ser oposto. Então, ele vai lá para aquele lado. Ó. Isso aqui é a minha aceleração tangencial. Ok? A minha aceleração tangencial vai apontar no sentido oposto ao do vetor velocidade. Quem vai ser a minha aceleração resultante? A minha aceleração resultante vai ser um vetor que vai apontar entre o vetor aceleração tangencial e o vetor aceleração centrípeta. Então, o meu vetor aceleração resultante apontará nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Morreu a questão. Basicamente é isso. Deu para vocês identificarem aí como é que a gente consegue identificar os vetores? Ficou alguma dúvida com relação a essa identificação dos vetores? Posso passar? Ninguém tem perguntas? Ok. Bem. Dúvidas, não tenham vergonha. Abram o microfone e perguntem. Vamos aqui para o segundo exercício. Bem, o segundo exercício, pessoal, a gente já vai trabalhar agora com valores. Então, o segundo exercício, ele diz aí o seguinte, olha. Uma partícula descreve um movimento circular de raio 1 metro com aceleração escalar. Vamos aqui, movimento circular de raio 1 metro com aceleração escalar de 3 metros por segundo ao quadrado. Sabe-se que no instante t igual a 0, a velocidade escalar da partícula é v0 igual a 5,5 metros por segundo. Determine no instante t igual a 0,5 os módulos da. Beleza. Bem, como ele quer o módulo, pessoal, como ele quer o módulo, ele está querendo aí o valor. Como ele quer o módulo, ele está querendo o valor. Ok? Então, ele está querendo a intensidade. Bem, ele não está mandando caracterizar, tanto que ele não deu nenhuma figurinha. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente retirando esses dados, né? A gente tem o seguinte. A aceleração escalar, que ele está representando pelo alfa, a aceleração escalar que a gente está representando pelo alfa, ele é a própria aceleração tangencial. Então, a gente já pode colocar aqui que a minha aceleração tangencial vai ser a própria aceleração escalar, que é de 3 metros por segundo ao quadrado. A minha aceleração tangencial é a própria aceleração escalar, que vai ser igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? A gente já tem até a resposta da letra C. Bem, ele disse que o raio dessa trajetória é 1 metro. Para que a gente precisa do raio? A gente precisa do raio para calcular a aceleração centrípeta. Bem, o outro dado que ele nos dá é que a velocidade escalar em t igual a 0 inicial, né, 0,5 metros por segundo. E aí ele quer saber qual é a velocidade, quanto vai valer essas coisas para t igual a 0,5 segundos. Bem, o que eu vou fazer agora aqui, eu vou tentar puxar agora aqui para cá esses dados. Pronto. Vamos tentar resolver agora aqui a letra A. Bem, para responder a letra A, pessoal, ele quer saber qual é a velocidade vetorial em t igual a 0,5 segundo. Como é que eu calculo a velocidade vetorial? Para calcular a velocidade vetorial, como ele quer o módulo, a intensidade, basta que eu calcule a velocidade escalar. Então, a minha velocidade, meu vetor velocidade vetorial, o módulo dele, vai ser igual à minha velocidade escalar, que vai ser dada por v0 mais a aceleração vezes o tempo. No meu caso aqui, a aceleração tangencial, que é o próprio alfa. Então,
a minha velocidade vetorial, né, o módulo dela, vai ser dada por... Quem é V0? V0 é meio segundo. Meio metro por segundo, melhor dizendo. Quanto é a aceleração? Aceleração, 3 metros por segundo. Quanto é o tempo? Meio segundo. Aqui é mais, meio segundo. Sendo assim, o módulo do meu vetor velocidade vai ser, fazendo essa multiplicação, 3 vezes meio dá 1,5. Então, vai ser 0,5 mais 1,5, ou seja, o módulo do meu vetor velocidade vetorial, 2 metros por segundo. Isso aqui é o módulo do meu vetor velocidade. Vocês perceberam que para eu calcular o módulo do vetor velocidade vetorial, eu simplesmente calculo a velocidade escalar. Deu para entender, pessoal? Posso seguir? Posso seguir? Posso? Então, vamos lá para a letra B. Ninguém tem perguntas? Ninguém tem perguntas? Ok, então vamos lá. Bem, pessoal, na letra B, ele quer saber, olha, a aceleração centrípeta. Veja bem, ele quer saber a aceleração centrípeta quando o tempo é meio segundo. Então, a aceleração centrípeta, a gente vai calcular ela com v ao quadrado sobre o raio. V ao quadrado sobre o raio. A gente tem duas velocidades. A gente tem a velocidade inicial, que é de meio metro por segundo, e a gente tem a velocidade vetorial quando o tempo é meio segundo. Ele quer essa aceleração centrípeta quando o tempo é meio segundo. Então, a velocidade que a gente vai ter que trabalhar é essa velocidade. Lembrando que o módulo da velocidade vetorial é a própria velocidade escalar, que é aquela que a gente tem que utilizar ali. Que deu quanto? 2 metros por segundo. Então, a minha aceleração centrípeta vai ser dada por... Quem é a velocidade quando o tempo é meio segundo? 2 metros por segundo. Esse 2 metros é ao quadrado, né? Porque 2 metros por segundo é ao quadrado, porque a velocidade é ao quadrado, dividido pelo raio. Atentem que o raio ele já está em metro. Então, vai ser dividido por 1. Então, a minha aceleração centrípeta vai ser 2 ao quadrado dividido para 1, 4 metros por segundo ao quadrado. Alguma dúvida com relação a isso? Nenhuma dúvida? Então, a minha aceleração centrípeta na letra B, 4 metros por segundo ao quadrado. A minha aceleração tangencial, pessoal, que é o que ele quer na letra C, a minha aceleração tangencial, a gente já resolve pelo enunciado da questão. A minha aceleração tangencial é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já pode, se você quiser, colocar ela aqui, olha, a aceleração tangencial é igual à aceleração escalar que ele deu, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, está aí a letra C. E nós vamos para a última, que é a letra D. Né? A letra D, eu vou baixar um pouquinho aqui para a gente fazer aqui embaixo. Eu vou fazer a letra D aqui, ó. Tá certo? O que é que ele quer na letra D, pessoal? Alguma dúvida? Abre o microfone e fala, pessoal. Deixa eu baixar essa questão. Bem, a letra D, ele quer saber aí a velocidade, ele quer o módulo da aceleração vetorial. Lembra, a aceleração vetorial, pessoal, vai ser a aceleração resultante. Essa aceleração vetorial que ele quer é a aceleração resultante, tá bom? Então, ele quer o módulo da aceleração resultante. O módulo da aceleração resultante vai ser a raiz
D, é só aplicar Pitágoras, do módulo da aceleração centrípeta ao quadrado mais o módulo da aceleração tangencial ao quadrado. Eu posso dizer aqui que a aceleração resultante vai ser a raiz de... Quanto é a aceleração centrípeta? 4 ao quadrado mais... Quanto é a aceleração tangencial? 3 ao quadrado. Isso aqui, pessoal, são os dados do triângulo pitagórico que os professores Benjamin e Roberto devem já ter falado para vocês. Eu acho que eu já falei também lá em... Quando a gente... Não, falei não. Estou enganado. Mas o triângulo pitagórico é um triângulo que tem catetos 4 e 3 e a hipotenusa será 5. Continuando aqui. A minha aceleração resultante vai ser raiz de... Quanto é 4 ao quadrado? 16. Mais, quanto é 3 ao quadrado? 9. 16 mais 9 dá 25. E aí a raiz de 25, 5 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a minha aceleração resultante. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal, com relação a essa questão que envolve cálculo? Ficou alguma dúvida? Deixa eu colocar os vetores. Esses vetores a gente coloca só aqui. E aí depois já... Não, aqui não. Não vou colocar mais. E aí, como é? Posso passar para o próximo? Tem mais 2 ainda para a gente fazer. Apesar do nosso tempo estar estourando, e eu ter que começar agora às 10 horas com o segundo ano, mas dá tempo de fazer ainda mais essas 2, porque elas serão menores. Esse daqui, pessoal, faz parte, essas próximas 2 questões, elas farão parte aí dos casos especiais. Posso seguir? Beleza, vamos lá. Vinícius disse que pode. Vinícius, é a primeira vez, viu, Vinícius? Eu não estou lembrado se tu já participou das outras, não, viu? Esses meninos aí do primeiro A estão meio faltosos. O do primeiro B, graças a Deus, que já morreram tudo, parece. Eu nunca mais vi ninguém. Bem, vamos lá. Uma partícula descreve um movimento circular uniforme. Perceba o seguinte, olha, movimento circular uniforme. Se o movimento circular ele é uniforme, lembra, o módulo da velocidade, a intensidade da velocidade e o sentido não vão mudar. Movimento circular uniforme, você já vai lembrar o seguinte, a velocidade escalar ela é constante, sendo assim, a aceleração tangencial ela vai ser 0. Com isso, a gente já encontra a letra B. Aceleração tangencial vai ser 0. Lembra, movimento circular uniforme. Ok? Raio, 2 metros. E velocidade escalar, 3 metros por segundo. Essa velocidade vai permanecer constante, 3 metros por segundo. Então, olha os dados aqui. Velocidade vai ser constante, que vai ser quanto? 3 metros por segundo. Aceleração tangencial, a gente já sabe que vai ser 0. E o raio que ele nos deu, 2 metros. Tudo bem até aí? Deixa eu tentar tirar aqui. Deixa eu tentar selecionar. Vamos afastar para cá. Pronto. Vamos lá. Letra A. Resolvendo aqui a letra A. Na letra A, ele quer saber a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, ela é o módulo dela, né? Vai ser dado por quem? V ao quadrado sobre o raio. Ok. Quem é a velocidade? 3 metros por segundo. Ao quadrado, dividido pelo raio. Quem é o raio? O raio tem que estar em metro, porque a velocidade está em metro, viu, pessoal? Em metro por segundo. Como o raio já está em metro, quanto é 3 ao quadrado? 9. 9 dividido para 2,
4,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem aqui que a minha aceleração centrípeta vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Alguma pergunta com relação a isso aqui? A essa questão? Qualquer coisa, abra o microfone. Na letra B, ele quer saber a aceleração tangencial. A aceleração tangencial, como o movimento circular é uniforme, nós temos que a aceleração tangencial vai ser nula, pois V é constante. Pessoal, atentem para a nomenclatura. V é diferente do vetorzinho. Quando eu considero só V, eu estou considerando apenas a intensidade. Quando eu estou me referindo ao vetor V, eu estou me referindo à intensidade, direção e sentido. Tá bom? Então, V é constante. Então, como V é constante, a aceleração tangencial é nula. Tá bom? Esse meu pois aqui ficou um pois apolumado, viu? Pronto. Vou tentar melhorar aí. V é constante. Na letra C, pessoal, ele quer saber aqui, na letra C, a velocidade, a aceleração vetorial, ou seja, ele quer saber a aceleração resultante. Aí a gente vai lembrar o seguinte, como a aceleração tangencial é nula, quando uma das componentes for nula, o vetor aceleração resultante, ou aceleração vetorial, vai ser a outra componente. Então, eu vou ter aqui que a aceleração resultante vai ser igual à própria aceleração centrípeta. Quanto foi a aceleração centrípeta que a gente encontrou? 4, no caso eu vou tirar aqui porque ele quer só os módulos, viu? Eu vou tirar aqui o vetor porque ele só quer os módulos, ó. Então, vai ser 4,5 metros por segundo ao quadrado. Alguma dúvida, pessoal? Posso seguir para a última questão nossa? É pequenininha igual essa. Ok, então vamos lá. Nossa última questão. Um movimento retilíneo, uniformemente variado. Pessoal, o que é que a gente já tira só desse termo, para começar? Bem, para começar, o que a gente tira desse termo é o seguinte, é que, como o movimento ele é retilíneo, a aceleração centrípeta vai ser nula. Tá certo? O meu vetor aceleração centrípeta não existe. O meu vetor aceleração centrípeta não existe. Tudo bem até aí? Bem, tem aceleração escalar, igual a 4 metros por segundo. Lembra, a aceleração escalar vai ser a própria aceleração tangencial. Então, determine os módulos. Como ele quer o módulo, ele quer apenas a intensidade. Então, só para terminar aqui os dados, a nossa aceleração tangencial vai ser a própria aceleração escalar, que ele está representando por alfa, mas pode ser simplesmente um Azinho. E essa nossa aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Bem, eu vou simplesmente puxar esses dados aqui de lado. Então, a gente tirou isso aqui, tá bom? Isso aqui era a setazinha daqui do meu vetor. Então, vamos responder aqui a letra A para finalizar. Bem, na letra A, ele quer saber a aceleração tangencial. Como eu já falei anteriormente, movimento retilíneo uniforme, aceleração centrípeta é nula. E a aceleração tangencial ela é a própria aceleração escalar. Então, nós temos aqui que a aceleração tangencial ela vai ser igual
ao próprio alfa, que vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Só isso. Letra B. Então, a nossa aceleração tangencial, 4 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Na letra B, ele quer saber a aceleração centrípeta. Como eu falei para vocês, a aceleração centrípeta vai ser 0, pois o movimento é retilíneo. E no movimento retilíneo, a minha velocidade vetorial, melhor dizendo, a minha aceleração centrípeta, ela vai ser nula. Movimento retilíneo, aceleração centrípeta, nula. E para finalizar, letra C, ele pergunta qual é o módulo da aceleração vetorial. Nesse caso, a minha aceleração resultante, módulo, não preciso do vetor, vai ser a própria aceleração tangencial, já que a aceleração centrípeta é nula. Isso aqui vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração resultante, 4 metros por segundo ao quadrado, aceleração centrípeta, 0. Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma parte que vocês queiram perguntar? Eu vou parar de apresentar aqui e esse material eu vou colocar esse PDF, eu vou gerar um PDF dele e eu vou colocar ele lá na plataforma, ok? A partir de agora, eu vou estar parando de gravar a nossa aula, ok? Então,